Pai glorioso, Pai amado, bendizemos teu santo nome, Senhor. Nos juntamos, ó Senhor, nesta noite, ó Senhor, para te dar glórias, ó Senhor, para vir à tua casa, buscar a tua presença, ó Senhor, buscar da tua voz, ó Pai da glória, buscar, ó Senhor, aquilo que é a tua instrução para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, ó Senhor. Assim te pedimos, ó Senhor, que sejas tu falando para nós, que sejas tu escrevendo nossas vidas, ó Senhor, que sejas tu, ó Senhor, moldando nossa história, ó Senhor, moldando nosso ser, ó Senhor, moldando nossa atitude, ó Senhor, para que nós possamos, ó Senhor, vir sendo colaboradores, ó Senhor, daquilo que é a tua vontade para as nossas vidas. Assim te pedimos em nome de Jesus Cristo, ó Senhor. Sejas tu conosco, ó Senhor, que tudo aqui falado, Pai da glória, venha para o nosso crescimento, venha para a nossa exortação, venha para a nossa advertência, Pai da glória. Assim te pedimos em nome de Jesus Cristo, ó Senhor, e que tudo aquilo que se levanta contra a tua autoridade, contra a tua vontade para as nossas vidas, ó Senhor, seja cancelado por ti, em nome de Jesus Cristo. Seja tudo cancelado e destituído, em nome de Jesus Cristo, ó Senhor. Consagro também, Senhor, todas as mentes, ó Senhor, todo o ser, ó Senhor, cativa a tua palavra e colocado abaixo da tua obediência, ó Senhor. Isso em nome de Jesus Cristo, ó Senhor. Agora oramos para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Nesta mesma atitude, nesta mesma posição, vamos aproveitar e pegar as nossas Bíblias. Possamos nós abrir as nossas Bíblias no livro de Josué. Josué, capítulo 2. Amém. Igreja, vamos tomar os assentos à nossa frente. Vamos fazer uso das cadeiras da frente. Amém. Deus seja louvado. E quem não tem uma Bíblia, que se junte a quem não tem, para que possam ver. Amém. Aleluia. Aleluia. E vamos fazer a leitura do livro de Josué. Josué é o líder que é levantado no povo de Deus a seguir a morte de Moisés. Quando Moisés morre, antes da entrada na terra prometida, é levantado um líder, e este líder é Josué. Amém? Amém. Amém. Colocados de pé, em reverência à palavra do Senhor, vamos ler o livro de Josué. Josué envia 2 espias a Jericó. E enviou Josué, filho de Nun, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após ele pelo caminho do Jordão até os vales. E fechou-se a porta. Havendo saído os que iam após eles, e antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós.
porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aleluia. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis a beneficência à casa de meu pai, e dá-me um sinal certo, de que dareis a vida ao meu pai, dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a vossa vida responderá pela vossa até o ponto, a nossa vida responderá pela vossa até ao ponto de morrer, se não denunciardes este negócio nosso. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto sua casa estava de sobre o muro da cidade, e ela morava de sobre o mesmo muro. E disse-lhe: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, escondei-vos lá por 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Eis que vindo nós à terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, a tua mãe e a teus irmãos e toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Porém, se tu denunciardes este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu. Eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Palavra do Senhor. Amém. 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 Podemos tomar os nossos assentos. Aleluia. Amém. A paz do Senhor. Amém. Espero que estejamos todos bem, de bom ânimo para a noite de hoje. Iremos precisar voltar a entender o que se está a passar nessa história. Primeiramente, em que momento? É um tempo de guerra, é um tempo de missão que os homens amando de Josué estão vivendo. E eles vão para uma cidade, e eles estavam a fazer trabalho de espia, coletar informação. Só que eles chegaram lá, eles estando lá, eles foram para casa diretamente, é que eles, pela graça de Deus, calham de sobre a casa desta mulher chamada Rabi. A Rabi, naquela cidade, era uma prostituta, então era normal homens irem para a casa dela, ela receber visitas do gênero. Contudo, Rabi era uma prostituta, e nós vemos no final da história que ela colaborou, amém? Ela contribuiu para o bem daqueles que vinham amando de Deus, amém? Aqueles que estavam a seguir o povo de Deus, amém? Então, acontece que a história poderia ter um desfecho diferente. A história poderia ter terminado de forma diferente se a Rabi visse
como é que eu posso ajudar aqueles que são maiores do que nós? Eu não sou digna. Se a Raabe olhasse para quem ela é, amém? Se a Raabe estivesse olhando para quem ela é, ela não conseguiria, não poderia ter sequer tentado ajudar o povo de Deus, ajudar aqueles que estavam a vir, que serviam a Deus, amém? Então, mas houve a necessidade dela, primeiramente, deixar de olhar para quem ela era, amém? Ela precisou saber que para fazer algo, ela não precisa ser um tipo de pessoa. Para que você seja útil para Deus, não é necessário que você tenha mais dinheiro dentro da igreja. Para você poder auxiliar o teu irmão, não é necessário que você tenha carro para chegar até a ele, amém? Para você poder ser útil dentro do teu ministério para com o teu irmão, há necessidade de você não olhar para a tua dependência, para a tua limitação, porque na verdade quem capacita é Deus, amém? Amém. Há necessidade de nós olharmos para esta mulher e aprendermos do seu testemunho, aprendermos daquilo que se passa na vida dela e daquela atitude, daquele procedimento dela, nós aprendamos também algo para nós levarmos na nossa vida, amém? Então, muitas das vezes, pessoas vão chegar a nós e dizer: preciso de um conselho. E nós iremos olhar para as nossas vidas e veremos: mas eu também falho, eu também peco, eu também erro. Não, vai mesmo no profeta Adiel. Vai mesmo no profeta Adiel, porque eu não tenho nada para te dizer. Eu não saberia o que te dizer. Por quê? A partir do momento em que tu olhas para ti, amém? A partir do momento em que tu olhas para ti mesmo como sendo aquele que tem a força, que tem a sabedoria, significa que tudo aquilo que você tentar dar ao outro, estás a tentar dar aquilo que você tem como pessoa. Meu amado, aquilo que nós temos enquanto pessoas nem é suficiente, nunca será suficiente nem para as nossas próprias vidas. Amém? Amém. Não importa quanta sabedoria humana nós tenhamos, sempre, enquanto homens, iremos encontrar limites humanos. Amém? Amém. Enquanto nós estivermos a tentar usar da força nos nossos músculos, sempre, por ser força humana, encontraremos limites humanos. Amém? Quando tentamos usar de inteligência, tentar usar de sabedoria, tentar usar inclusive de senso, e essas coisas vierem de fonte humana, o limite que nós também teremos na nossa vida será um limite humano. Amém? E acontece que, enquanto homem, nós não somos capazes de fazer muito. Nós somos capazes de fazer alguma coisa, mas não somos capazes de fazer muito. Amém? E quando uma pessoa pede-te ajuda, ela tem que pedir algo que ela vê na tua vida. Amém? Porque pode dar-se o caso dela te pedir algo e você não tem para dar. Amém? Irmão Afonso, dê-me só da tua Coca-Cola. Cadê a tua Coca-Cola? O irmão Afonso não tem uma Coca-Cola para me dar. Mas se eu dizer: irmão Afonso, dê-me da sua Bíblia, é algo que eu estou vendo que ele tem na sua vida. Amém? Então, imaginemos, olhemos que ninguém pode pedir auxílio a quem não tem para dar. Os homens de Deus chegaram na casa da prostituta procurando auxílio. Significa que ela tinha algo para dar, amém? Faz sentido? Faz verdadeiramente sentido. Porque eu não posso pedir algo que aquele que tenho, que eu estou a me dirigir, não tem. Nós primeiro devemos olhar para a história. A história narra de que Raabe era uma prostituta. Porventura, isso define o fim da história de Raabe. Amém. Entre nós nasceram pobres. Então, será que isso vai definir o fim da vida deste que nasceu pobre? Não. É obrigatório.
Nunca. Nós muitas vezes olhamos para como queremos o fim da nossa história e olhamos para o nosso passado. Ele era um drogado. Será que por ele ter sido um drogado, o fim da sua história tem que ser como um drogado? Não. Essa mulher era uma prostituta. Será que o fim da sua história deve terminar como prostituta? Não. Tem homens que eram bêbados. Será que esse homem deve terminar a sua história como bêbado? É obrigatório? Não. Mas nós temos visto isso. Nós temos visto pessoas tentando levar as suas vidas, olhando para as suas capacidades humanas, olhando para quem elas são, não olhando para Deus, não tentando espelhar aquilo que a Bíblia diz que nós somos, mas olhando para o nosso espelho. E aquilo que o espelho refletir por causa do momento em que vivemos, nós vamos olhar para as nossas limitações, para as nossas fraquezas. E depois vamos dizer, isso é quem nós somos. Mas isso é errado. Isso é errado porque as promessas de Deus, amém? As promessas de Deus são para todos os tempos. Deus preparou uma vida antes de nós, amém? Deus preparou uma vida para nós levarmos muito antes de nós a conhecermos. E a partir do momento em que nós trilharmos, nós vamos estar a aprender, nós vamos estar a crescer, nós vamos estar a adquirir conhecimento e ferramentas para nós podermos chegar onde Deus quer que nós cheguemos, amém? Significa que onde você está a passar, você precisa aprender. Onde você está a viver, você precisa de absorver essas experiências. Você precisa aprender dos testemunhos, das vivências que tiveste. Precisas aprender da dificuldade, precisas de aprender da falta. Porque vais precisar dessas habilidades mais à frente. Amém? Amém. Então, para que verdadeiramente a vontade de Deus aconteça na tua vida, primeiramente você não pode olhar para o teu espelho. Amém? Você não pode olhar para o momento em que você está vivendo na tua vida. Muitas das vezes nós olhamos para a nossa vida e a profecia chega. Tu serás um grande homem de Deus e tu olhas para a tua vida, mas eu sou estudante. Mas eu ainda peço troco na cantina, não tem, eu ainda peço para o Bari guardar algo para mim, para ele me dar, vou pagar depois quando eu tiver. Como é que eu posso ser essa pessoa grande? Como é que essa promessa vai se assemelhar na minha vida? Eu leio a Bíblia e a Bíblia diz, tu serás próspero na cidade, no campo. Pai, mas eu ainda nem do bairro saí. Amém? Porque é assim que nós vemos. Acontece que nós lemos a Bíblia e tentamos comparar com aquilo que estamos a viver no presente. Mas Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Amém? Então, Ele é o mesmo Deus de Raabe no início da sua vida, quando ela não era da melhor história, quando ela não tinha a melhor história, mas ela também não tinha Deus na sua história. Ontem nós fomos um tipo de pessoa porque não tínhamos Deus na nossa história. Hoje estamos a incluir Deus na nossa história. Acreditem, todas as histórias, todos os testemunhos que temos por contar de homens que permitiram e deram lugar a Deus na sua história, a sua história terminou de forma diferente. Amém. 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 Todos os homens, todas as histórias em que Deus passou a entrar em algum episódio, em algum momento, elas terminaram de forma diferente. Amém? Porque Deus, quando entra na vida de alguém, Ele não permite que as coisas sejam como sempre foram. Ele muda. Deus muda a história das pessoas e Ele não permite que o início defina, mas aquilo que tem que definir a tua história é a permanência de Deus nela. Amém? Aquilo que deve definir a sua história é a existência de Deus na tua vida. Amém? Aleluia. Então, quem se lembra de um momento na sua vida ter vivido sem Deus? Quem se lembra de uma altura na sua vida em que Deus entrou?
Agora, desses 2 momentos que acabamos de nos lembrar, as coisas eram as mesmas? Não eram? Meus amados, para que não seja testemunho alheio, nesse momento é o vosso testemunho. Onde Deus coloca a mão para escrever a história, ela nunca termina de forma diferente. Amém? Porque ela, a partir do momento em que Deus entra, ela não decorre da mesma maneira. Amém? Então, se lembre, da mesma maneira que você está vivendo a vida de uma maneira diferente daquela que era ontem, se lembre que a sua vida também terminará de uma forma diferente daquela que era ontem. Amém? Você pode ver essas coisas, você pode comprovar essas coisas, simplesmente porque o nosso hoje é diferente do nosso ontem. Agora, imagina que o nosso ontem para hoje foi crescendo, foi aumentando. Amém? Nós ainda não estamos vivendo o amanhã. E acredita que onde Deus chega, Ele só vai fazer as coisas crescer. Só vai fazer as coisas melhorar. Só vai fazer as coisas aumentarem. Amém? Então acredite que o seu amanhã refletirá as promessas de Deus da sua vida. Amém? Receba essa bênção. Receba, diga eu recebo em nome de Jesus. O seu amanhã refletirá as promessas de Deus para a sua vida. Isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Então acontece que nós precisamos de aprender com a prostituta. Essa palavra até pesada, essa história até pesada, essa frase até é pesada para nós, mas nós precisamos de aprender com a prostituta. Amém? Porque ela não permitiu que o seu hoje definisse o seu amanhã. Amém? Porque ela sabe que existe um Deus. Aleluia! Existe um Deus que é capaz de mudar a história. Amém? É ali que ela diz, depois quando os emissários do rei, os homens do rei vieram procurar os invasores, que eram já os espiões que estavam a se esconder na casa dela. Ela os escondeu, disse, não, eles vieram mesmo, tem razão, mas eles já foram. Se vocês irem agora, ainda vão conseguir lhes encontrar. Ela escondeu os homens de Deus, aqueles que oravam, que adoravam o Deus vivo, amém? Porque ela reconheceu o Deus vivo de Israel, aleluia. Amém. Quando ela reconhece o Deus vivo de Israel, ela toma uma decisão, ela toma uma atitude. Eu sei que esse não é o meu Deus, mas se eu fizer algo bom para eles, eu vou receber o favor deles, e assim talvez o Deus deles vai ser por mim, porque eu também quero um Deus grande, eu quero um Deus que salva, eu quero um Deus que muda a história. E quando ela narra, ela diz assim, o mesmo Deus que vos tirou do Egito. Então ela estava a lembrar deste povo que eles tiveram um ontem. O ontem deles era serem escravos. O ontem deles era serem cativos. Amém? O ontem deles era serem prisioneiros do Egito. Mas esse Deus vos tirou do Egito e vos fez por vencedores de sobre todas as cidades onde vocês passaram. Então eu acredito, eu aceito esse Deus da vossa vida que é capaz de mudar histórias. Amém? Esse foi o reconhecimento que ela teve, que era possível mudar a história através de um Deus que tem verdadeiramente autoridade sobre o destino das coisas. Amém? Amém. E ela reconheceu o Yahweh. Ela reconheceu o Deus daqueles homens. Amém? E ela aceitou esse Deus e ela desejou esse Deus para ela. Mas nós devemos aprender com a prostituta, porque a maneira que ela fez para ganhar a graça desse Deus foi agindo de graça para com os homens de Deus. Amém? Ou seja, Deus, para que Ele faça na tua vida, é necessário que você convide, que você dê uma razão para Ele fazer. Ou seja, Deus recompensa as boas obras. Quando você for bom para o teu irmão, Deus verá.
Deus será por testemunha das tuas boas obras. Então nós somos convidados a ser bons para os nossos irmãos, amém? Nós somos convidados a ser bons para os estrangeiros. Nós somos convidados a ser bons para aqueles que precisam, aleluia. Nós somos convidados a não olhar para quem nós somos, a não olhar para o que nós temos, mas olhar que nós precisamos, por isso damos. Amém? Raabe, ela não olhou para aquilo que ela era, percebendo que ela precisava de sabedoria divina. Ela sabia que para receber aquilo que ela primeiro precisava de dar. Então ela ajuda e recebeu ajuda a seguir. É essa a nossa lição. Quando nós precisamos, quando nós queremos receber, na verdade, não devemos esperar nós ter para dar. Nós precisamos dar para ter. Amém? É assim que começa, é assim o princípio do cristão, daquele que anda nesses caminhos, amém? Daquele que busca receber da parte de Deus. Às vezes nós esperamos, eu gostaria muito de falar do amor de Deus ao meu amigo do Facebook, eu gostaria muito de falar da graça de Deus para este jovem, mas eu ainda não sou inteligente o suficiente. Eu ainda não conheço versículos o suficiente. Ainda não domino a palavra. Ainda não tenho coragem de falar em público. Ainda não tenho coragem de aceitar sou servo de Deus porque depois vão me ver porque eu sou fraco. Ainda quero beber uma coisinha aí na esquina. Vão me ver, vão me julgar. Não dá para fazer isso. E as pessoas inventam razões, procuram razões atrás de razões para justificar e nunca começam a obra. Amém? Temos visto isso nas nossas vidas. Não temos visto que eu preciso, por isso vou na igreja. Tem pessoas que precisam perto de ti. Tem pessoas que não entram na igreja. Tem pessoas que nunca leram a Bíblia. Dali que nós devemos ser pelo menos a Bíblia que essas pessoas leem. Nós devemos espelhar a bondade de Deus. Amém? Imaginemos, entendamos que amor é Deus. Amém? Esta mulher quer a Deus. Ela quer esse Deus para a vida dela. Esse Deus que muda histórias. Aleluia. Então o que ela faz? Ela começa a espelhar o amor de Deus primeiramente. Mas ela não tem a Deus. Mas espelhou o amor de Deus porque ela queria o amor de Deus. Aleluia. Amém. É como você quer uma mulher para ti. Uma mulher que ora. Você tem que ser um homem que dorme? Não. Você quer uma mulher que ora na tua vida. Você tem que ser um homem que Amém. Amém. Você quer um parceiro de fogo na tua vida, então você tem que ser um parceiro de fogo. Aleluia. Amém. Você quer um Deus vivo na tua vida, você vai procurar dentro de casa, parado, sentado. Você quer um Deus de amor, você vai começar a viver de inveja. Você vai viver de quê? De amor. Vais esperar Deus vir ou vais começar a lhe convidar? Aleluia. Amém. Vejamos, nós queremos a Deus que está nos altos céus. Qual é a maneira de chegar até Ele? Através da oração. A oração já é falar com Deus. Então você já está a viver coisa espiritual. Você está à espera de algo espiritual, mas estás à espera da manifestação dele no físico. Não, eu quero de Deus. Então estás à espera que o dinheiro no bolso apareça. Mas como é que você chega a Deus? Através do espiritual. Ou seja, você tem que fazer aquilo que você quer para a tua vida. Você quer que as pessoas te ajudem quando você precisa, porque você muito bem sabe que você precisa. Então você faz o quê? Você faz aquilo que você precisa. Primeiro você dá para convidar a receber. Aleluia. É assim que nós ensinamos a andar na fé, a fazer oração, declarando como se já tivesse acontecido. Então, viver na fé, aquilo que agrada a Deus a vir na tua vida,
é fazer como se as coisas já fossem, mesmo antes de serem. É preciso que nós sejamos homens e mulheres de fé. Então, se nós queremos o amor de Deus, com fé, eu vou andar como se eu tivesse já o amor de Deus. E assim, quando chamar a existência, verdadeiramente o amor de Deus vai vir para a minha vida. Eu quero a prosperidade, eu quero dinheiro, preciso de dinheiro. Eu vou à igreja dar a minha oferta, porque acredito que estou a contribuir para a casa de Deus, estou a ajudar. Ajuda quem tem. Então eu já estou a ofertar com fé que Deus vai me dar. E que Deus já me deu, então eu oferto mesmo quando não tenho. Aleluia. Então, Raabe é uma prostituta, mas é uma mulher de fé. Nós podemos ser o que quer que nós sejamos, mas precisamos de ser homens de fé. Precisamos de ser homens e mulheres de fé. E a fé é andar mais à frente, é fazer com que como se você já tivesse, aleluia. Então, há necessidade de você esquecer quem o mundo diz que você é, de você esquecer quem o teu espelho diz que você é, e você andar com fé, dando quando não tem. Aleluia. Amém. Você tem que agir como se fosse para que sejas. Amém? Amém. Agir como se fosses para que sejas. Então Raabe, primeiramente ela reconheceu que esse Deus é capaz de mudar histórias. E ela percebeu que, sendo esse Deus, aquele mesmo Deus que só se agrada com os justos, ela agiu de justiça. Sendo ela prostituta, ela não é uma pessoa justa, não é um trabalho justo. Amém? Mas ela agiu de justiça com fé, como se a justiça nela já morasse. E acreditem, meus amados, Deus mudou a história desta mulher. Raabe, depois deste episódio, ela ganhou a graça e ela ganhou a misericórdia de Deus. E a sua história foi mudada. Raabe teve um casamento, porque Deus honra a quem honra. Amém? Deus é bom para quem tem sido bom. Amém? Raabe, por causa da sua vida de fé, do seu ato de fé, ela ganhou misericórdia. E quando aquela cidade de Jericó foi tomada, os da sua casa foram guardados. A linhagem dela foi guardada. Acontece que Raabe, a história dela muda imediatamente. Mas há uma coisa: você precisa permitir que Deus mude a sua história. Aleluia. Amém. Ela tem a história dela de uma maneira, mas ela não se contentou. Ela não aceitou que a vida dela tinha que ser só aquilo. Então ela disse: eu quero que a minha vida seja diferente. Eu vou ser boa mesmo que o bom Deus ainda não seja comigo, para que Ele seja. E ela aí nos ensina já a fé. Ela nos ensina a fé e depois de salvar os homens, ela chega no telhado da casa e diz: já desviei os inimigos e vos protegi. Agora eu reconheço que vocês professam o Deus vivo, o Deus que salva e o Deus que muda histórias. Eu quero para isso. Ela desejou. Amém? Amém. Quando ela deseja isso, ela teve também uma coragem, uma ousadia de lhe dizer: poupem a minha vida, seja a misericórdia do vosso Deus para comigo, porque eu sei que vocês vão conseguir tomar essa cidade, então pelo menos me guardem. Amém? Dessa ousadia, os homens de Deus olharam-se uns aos outros: você de verdade nos ajudou, então nós vamos ser bons para contigo. Mas essa promessa só vai permanecer, só vai ser válida se você permanecer nessa atitude.
Então, não é uma atitude de ter aceito Jesus que mudou apenas a vida dela, é a permanência em seguir a Jesus, amém? Então, aquilo que salva não é num dia você ter tomado uma atitude de eu aceito esse Deus que muda a história. Aleluia, Deus entrou na tua vida e as coisas estão apontadas para uma direção diferente. Mas aquilo que salvou Raabe não foi ter tido aquele gesto, aquela atitude naquele momento. Foi ela ter continuado naquela atitude, amém? Aquilo que salva não é ter sido batizado. Aquilo que salva não é ter vindo aceitado a Cristo. Aquilo que salva é você aceitar a Cristo e seguir a Cristo. É você ter sido batizado e viver em santidade. Aleluia. Amém. Aquilo que salva é a persistência. É a insistência, é a permanência de você continuar a levar esse estilo de vida. Não deve ser, estou obeso, deixa-me fazer uma dieta. Não, levar um estilo de vida de alimentação saudável. Simplesmente muda a tua maneira de viver. Não é quando as coisas estão mal, ganhei uns 10 quilos a mais, deixa fazer uma dieta. E depois voltas ao mesmo estilo de vida. Se é comer à toa, o que vai acontecer? Vais engordar. Mas você esperava que ter vindo à igreja naquele domingo, porque já estavas há um mês de atribulações, de muitos problemas, vieste na igreja, sentiste o Espírito Santo, glória a Deus, voltaste no teu estilo de vida e as coisas vão melhorar porque no domingo foste na igreja. Não funciona assim. Funciona com a permanência. Não é ter vindo, ouvido, guardado, amém. Vou usar isso. Não. É permanecer ali. Ir vivendo. Ir espelhando a palavra de Deus na tua vida. Ir espelhando o caráter transformado de Deus na tua vida. Diariamente. O que salvou Raabe foi porque lhe avisaram. Nós não vamos ser culpados de nenhum sangue teu se você não continuar nisso. Então Deus está lhe a dizer, sim, eu vou mudar a tua história, eu vou transformar a tua vida, mas essas bênçãos só vão permanecer enquanto você permanecer. Amém? Então, nós precisamos de deixar de ser os cultuantes dominicais. Amém? Precisamos deixar de ser aqueles... Como é que se chamam os crentes que só vão no domingo? Domingueiros. Aleluia. Deus não se gloria nisso. Amém? Nós precisamos deixar de ser domingueiros. Amém? Nós precisamos entender que aquilo que salva, que muda a tua vida, não é ter feito algo num momento da tua vida, mas ter permanecido neste algo. Amém? É ter permanecido que salvou a Raabe, que mudou a sua história de prostituta para mulher de fé. E sendo mulher de fé, as coisas aconteceram na vida dela. Você quer conhecer o testemunho de Raabe? Raabe, a partir daí, era prostituta, casou. Casou com quem? Com Salmão. Ninguém conhece quem é o Salmão, né? Deus seja louvado por isso. Tiveram um filho, Boaz. Ok. Assim, esse teve mais um filho, esse teve mais um filho, depois o filho desse se tornou Davi. Pessoal, vejam só, a prostituta, por permanecer, por permitir a Deus mudar a sua história pelo seu ato de fé, ela se tornou antepassada de Davi. Aleluia. Aleluia. Ela se tornou antepassada de Davi. Sabemos
Davi é antepassado de quem? Então, a prostituta mudou a sua história através de Deus. Deus muda a sua história e ela se tornou um instrumento de Deus para trazer a salvação ao mundo. Ela pequena, iniciou uma chama que nunca mais parou. Essa chama que a Raabe fez nunca mais parou de queimar. Porque ela se tornou antepassada de Davi, tornando-se assim antepassada de Jesus. E Jesus vive até hoje. Aleluia. Então, o sangue de Raabe, por ela ter permanecido, amém, a recompensa de Raabe, por ela ter permanecido, chegou até os dias de hoje. Amém. Ali vemos uma coisa também. Deus é Deus, não daqueles que nasceram na igreja e permaneceram na igreja. Não é para estes que Jesus veio. Porque Jesus veio e disse: os médicos não são para os sãos. Ou seja, o médico não vem para quem está bom. Ele vem para quem está mal. Para quem está mal e deseja ficar bom. E assim sendo, você como sabe que o único que é bom é Deus, você para ficar bom precisa aceitar a Deus. Deus veio se manifestar em forma de Jesus. Então você para ficar bom, você precisa aceitar a Jesus. Meus amados, verdadeiramente, Deus é Deus dos convertidos, daqueles que têm uma história diferente para contar. Deus não é só Deus daqueles que estão dentro da igreja e nunca saíram de lá. Ele é Deus daqueles que estão no mundo, porque Ele mandou Jesus para os resgatar. Aleluia. Deus não é Deus daqueles que parecem perfeitos, parece que nunca erraram. Deus é também Deus daqueles que sempre erraram, que sempre falharam. Amém. Porque Jesus é Salvador. Amém. Nós o aceitamos como Salvador. Para Ele salvar, Ele tem que salvar de algo. Para Jesus ser Salvador, Ele precisa te salvar de alguma coisa. Então, Jesus é o resgatador. Mas Ele não pode resgatar aquele que já está salvo. Ele não pode resgatar aquele que já está dentro da igreja. Ele não pode resgatar aquele que não tem problema. Ele veio resgatar aquele que tem problema. Aleluia. Assim sendo, Jesus veio mesmo para os perdidos. Aleluia. Jesus veio mesmo para aqueles que têm necessidade. Aleluia. Jesus veio mesmo para aqueles que são fracos. Jesus veio mesmo para aqueles que não têm força. Jesus veio mesmo para aqueles que são pequenos. Jesus veio mesmo para aqueles que eram desprezados. Jesus veio mesmo para aqueles que têm uma história de baixo, porque Ele precisa que as pessoas vejam a diferença quando Ele os levantar. Aleluia. Amém. Amém. Meu amado, perguntei há um momento atrás e foi: você se lembra da sua vida sem Deus? Amém. Você se lembra da sua vida quando passou a ter Deus? Amém? Você vê a diferença? E a diferença é a subir. Mas isso é num curto tempo. Imagina se esse tempo se alastrar. Imagina se esse tempo continuar. A sua vida vai continuar a subir, se você permanecer. Amém. Se nós permanecermos, Raabe não foi mãe apenas de um homem. Primeiro, a bênção na vida dela é ter um casamento, glorificado seja, subiu um bocado. Mas tem quem tem casamento, mas não tem filhos. Então Deus lhe abençoa com filho. Então ela, a bênção dela já está aumentando. Agora ela tem casamento e tem filho. A vida dela só está a subir. Aleluia. Continuando,
a vida dela vai aumentando, a prosperidade, a bênção na vida dela vai crescendo, e depois um dos filhos dela acaba por ser Davi. Aleluia. E a vida dela só está a aumentar. A bênção na vida dela só está a crescer. De Davi muitas coisas aconteceram e a bênção dela só estava a crescer. Só estava sempre a subir. E sobe até o momento que chega ao ponto mais alto da história da humanidade. E da prostituta nasceu Jesus. Do mesmo sangue, da mesma linhagem, nasceu Jesus. Aleluia. Então, a vida daquele que agir de permanência, a vida daquele que permanecer em Deus, deixar de ser domingueiro, aleluia. A vida deste será de glória em glória, de exaltação em exaltação, de bênção em bênção, aleluia. Então, vamos aprender com a prostituta e vamos dizer para nós mesmos: quem eu sou, repita comigo, quem eu sou, quem eu sou hoje, não define o meu amanhã. Quem eu sou hoje, não define o meu amanhã. Aleluia. Se eu permanecer em Deus, a minha vida será abençoada. Você quer essa bênção? Você quer verdadeiramente essa bênção? De melhoria na tua vida, de crescimento, de prosperidade. Você quer essa bênção na sua vida? Permaneça. A chave para o sucesso, a chave para a prosperidade, a chave para a bênção que você tanto precisa e tanto busca, está nas tuas mãos. Permaneça. Porque o que seria fé sem obras? O que valeria a Raabe deixar que os homens entrassem na cidade e sem ela ter feito nada para merecer, chegasse aos homens: eu acredito neste Deus. Você acredita nesse Deus ou está com medo da morte? Então a fé sem obras de nada lhe valeria. Havia necessidade de ela agir, de ela tomar uma decisão e de ela andar neste caminho. Amém? Então, Davi, filho de Raabe. Jesus, filho de Davi. Ela foi abençoada de tal maneira que a nossa salvação veio através da descendência dela. Aleluia. É uma história mudada, dentre todas as outras histórias mudadas. Amém. Deus é Deus de convertidos. Deus é Deus de pessoas com atitude, com ousadia para resgatar essas bênçãos, com ousadia para andar na fé. Amém. Deus é Deus daqueles que se colocam de pé. Coloquemos-nos de pé. Deus é Deus daqueles que se colocam de pé. Deus é Deus daqueles que não olham para a sua história. Deus é Deus daqueles que não olham, que não olham para os seus espelhos, que não olham para aquilo que o seu passado dizia. Amém? Neste momento, Igreja de Cristo, Igreja de Jesus, Igreja de história mudada, vamos olhar para quem Deus é na nossa vida e não para quem nós somos. Aleluia. Amém. Neste momento, vamos olhar para o nosso ontem, o nosso passado, e vamos perceber uma coisa: o nosso ontem não define o nosso amanhã. Aleluia. Amém. O nosso hoje não define o nosso amanhã. Aleluia. Amém. Quem define o nosso amanhã é Deus.
Quem define a minha história é Deus. Quem define quem eu vou ser é Deus. Quem define o que eu vou ter na minha vida é Deus. Não é homem, não é pai, não é mãe, nem antepassado nenhum, é Deus. Aleluia. Então, nesse momento, você vai fazer uma reflexão e vai olhar para todos aqueles momentos em que pessoas tentaram definir a tua história. Você vai olhar para o teu passado, para as tuas vivências, e vai olhar para aquilo que você pensava que iria definir a tua vida, quando você vivia e pensava que a tua vida é só aquilo. E nesse momento você vai tomar a decisão de andar para frente, de permanecer em Deus. Você vai tomar a decisão de seguir a Deus, de não esperar domingo, mas vivê-lo diariamente, de não esperar a bênção, mas espelhar a bênção primeiramente. Aleluia. Antes de você ter, comece agindo e vivendo da fé no dar. Aleluia. Se você quer ajuda financeira, comece a agir de fé na sua vida financeira. Se você quer as bênçãos espirituais, comece a viver da experiência espiritual a partir deste momento. Haja de fé, declare para a sua vida, agradeça na sua vida aquilo que Deus já fez, do lugar de onde te tirou, inclusive não só do passado, mas daquilo que você hoje, do lugar onde você está hoje. E você olha, hoje eu sou isso, mas não serei isso amanhã. O Deus da minha vida muda histórias. O Deus da minha casa muda histórias. O Deus dessa igreja muda histórias. O Deus que eu oro muda histórias. Aleluia. O Deus que tem ouro. Oremos buscando a Deus. Oremos buscando a Deus. Porque o Deus da tua história muda. O Deus da tua vida pode mudar a tua história. Aleluia. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, a ti viemos, ó Senhor, reconhecendo tua grandeza, reconhecendo o teu poder, reconhecendo que tu mudas histórias, ó Pai glorioso, Pai amado. Tu mudas histórias.
teus braços. Levanta os teus braços em reconhecimento daquilo que Deus tem para a tua vida, daquilo que Deus já fez na tua vida. Nós precisamos voltar na história de Rabi e entender uma coisa. A mesma graça que mudou a sua vida já estava disponível enquanto ela era prostituta. A mesma graça que mudou a sua vida já estava disponível para ti no teu ontem, quando tu não conhecias Deus. Antes do conhecimento de Deus na tua vida, antes da salvação e da mudança, a graça de Deus já estava disponível. A graça de Deus já estava disponível. Então nós viemos a ti, ó Pai da Glória. Nós viemos a ti, ó Pai da Glória, pedir-te desta tua graça, ó Senhor. A tua palavra declara que o céu é dos violentos. Que o céu é dos violentos. Então nós tomamos atitude, ó Senhor, de mudar a nossa vida. Nós tomamos atitude, ó Senhor, de nos converter a ti, ó Senhor, de reconhecer a tua graça. Aleluia, aleluia. Peça dessa graça a Deus. Peça dessa graça a Deus. Peça desse favor a Deus. Peça dessa misericórdia. Porque Deus sabia quem era Rabi antes de ela saber quem Deus era. Deus já sabia quem Rabi era antes de ela saber quem ele era. Peça dessa graça. Peça dessa graça. A revelação
Levantemos nossas mãos aos altos céus, de onde vem o nosso socorro.
Senhor, nós hoje aprendemos com a Tua Palavra, Senhor. Nós hoje crescemos com a Tua Palavra, Senhor. Nós hoje fomos movidos pela Tua Palavra, Pai da Glória, a tomar uma decisão, Senhor, de permanência sobre a nossa vida, Senhor, para que nossas histórias se mudem, ó Senhor, e nós tomemos por fé, ó Senhor, aquilo que é o reino dos céus e aquilo que é a Tua vontade para as nossas vidas. Bendizemos Teu santo nome, coroamos Teu Senhor com a coroa que te é devida, Pai.